força, você pode vencer. Olá, preciosas e preciosos! Estamos aqui mais uma vez com o episódio de Deus para Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. Hoje com uma convidada celebridade. Ela apareceu essa semana na Caras, na revista Caras, e tem muita história para contar pra gente. Mas antes, eu quero honrar os meus apoiadores. A loja que me veste é a Tiel Story. Esse cabelo, esta maquiagem, essas unhas é o salão Estilos Hair da Adriana. Esses cílios sempre estão alinhados, a minha amiga Amanda Freitas. E esses acessórios, vocês já sabem, é a loja Elo 21. Grata por todo o apoio, que Deus prospere cada dia mais na vida de vocês. Estou aqui com ela, sou muito honrada, estou com a Miriam. Miriam, te apresenta. Olá, Salza, olá a todos que estão nos ouvindo. Eu estou muito feliz, tá? Por esse convite, obrigada, me sinto honrada de estar aqui, viu, com você, para compartilhar um pouco da minha história, né, da minha trajetória e da minha fé. Tu sabe que as pessoas, elas assistem a gente no Instagram, né, na revista Caras, mas elas não sabem a trajetória, né, e já vieram me contar que tu tem muita história, uma história linda com Jesus, uma história, uma caminhada, né, na fé. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu acredito que muitos dos ouvintes do seu podcast, né, podem se identificar, porque é uma história que se repete, né, nas famílias, né, eu já vi muitas famílias repetir essa história. Mas, como você disse, eu sou Miriam Fialho, né? Sou cofundadora da Ribeiro Fialho Advocacia e fundadora da Humanos. Se tiver oportunidade, eu ainda falo como é que nós chegamos até aí. Isso, né? Me chamou muita atenção, porque eu fiquei feliz, eu pensei, olha, né, vou ter ela, né, um escritório de direito que o fundamento é a fé. Isso me chamou muita atenção e eu fiquei muito curiosa a respeito disso, e também fiquei muito curiosa a respeito da Humanos. Eu gostaria de conhecer aqui, junto com vocês, do que se trata, o que é esse trabalho da Humanos. Então, a minha fé, ela começou já desde nova, né? Desde da minha infância. Eu sempre tive esse entendimento da importância do relacionamento com Deus. Eu não tive exemplo em casa, apesar disso, né? Deus me chamou. Eu senti que era Deus cuidando de mim e segurando na minha mão, sabe? Em cada passo que eu dava. Eu, aos 9 anos de idade, eu já tinha que sentar com os meus pais para aconselhá-los, por conta da família disfuncional que a gente tinha. Meu pai era alcoólatra, e então daí você imagina quantos problemas, né, que não gerava num lar, numa família. Era briga sem fim, não existia a gente sentar na mesa para conversar, para fazer uma refeição. Então era todos os dias embriaguez, todos os dias brigas e discussões, e eu naquele meio. E eu, a filha mais velha, né, e me sentia responsável. Não deveria, mas me sentia responsável em estar pacificando aquela situação. E eu acredito que as pessoas muitas vezes vão a Deus pela dor, né? E aquilo era uma dor muito grande para mim, né? Principalmente nessa idade. Mas aí acabou que aos 11 anos, né, eu me converti, né, a um relacionamento mais íntimo com Deus. A minha família era cristã não praticante, né, mas eu já senti essa necessidade de praticar, de desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus. É algo que me chama muita atenção tu falar isso, porque imagina, né, uma menina de 9 anos. E é bom a gente lembrar aqui, porque Deus, ele só precisa levantar uma pessoa em oração. E ele levantou uma criança, né?
Então, às vezes, nem os pais sabem o que a criança está sentindo no coração dela e o quanto ela ora. Eu mesmo, com o meu filho Arthur, a gente ora junto, né? Agora eu tô feliz da vida que eu consegui 4 anos que eu orei para minha filha voltar para perto de mim, porque eu mudei aqui para o Espírito Santo, mas ela ficou no Rio Grande do Sul, então agora ela tá aqui, eu tô muito feliz. E foi resposta de oração, de uma oração minha e do Arthur. Ele se emociona toda vez que ele fala que ele orava, né, pra Mana estar perto. Que lindo. Né? Então eu consigo conectar o teu sentimento e tão criança, né? Sim, e uma criança, quando ela entende isso, os pais, as pessoas que convivem com ela têm que levar a sério. Quantos adultos, quantas famílias foram levadas a Jesus por conta das crianças, que as crianças começaram a ir para a igreja, né? Então eu fui uma dessas, com 11 anos, eu assumi um compromisso genuíno com o Senhor, e já se passaram mais de 30, né? E eu continuo com esse compromisso. E eu falo para você que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então, depois disso, eu levei minha mãe e foram meus irmãos. E aí, meu pai deu um pouquinho mais de trabalho, mas foi também, né? Eu precisei de... Eu pedi a Deus, eu orava e pedia a Deus para Deus me usar para salvar meu pai. Aí eu pensava que eu vou pregar para ele, né? E ele vai aceitar. Mas não foi assim que Deus me usou, ele me usou. Mas ele permitiu que eu passasse por um acidente. Eu fui atropelada com 14 anos. Eu e um colega meu que estávamos de bicicleta, um colega me carregando. E na Lindenberg, aqui em Vila Velha, fomos atravessar o sinal amarelo, ele não viu o carro, enfim. Ele ficou pior, mas graças a Deus também passou por essa situação e sobreviveu, mas ele teve traumatismo craniano, ficou 1 mês internado. Eu me arrebentei toda. Vários pontos pelo corpo, quebrei o meu fêmur. E então eu precisei de um tempo para me recuperar. A minha memória apagou muitas coisas, mas eu me lembro de uma coisa que eu não me esqueci. Foi meu pai entrando naquele hospital com a Bíblia na mão, falando que Deus tinha falado com ele, que ele tinha orado e Deus tinha falado com ele. E isso foi um milagre. Sim. Porque quando a gente tentava falar de Jesus pro meu pai, ele debochava, ele fazia aquelas piadas, né? Que nós já ouvimos várias vezes, né? De discriminação. Não aceitava de forma nenhuma. Ele não ia deixar, né, os amigos do bar para poder ir para uma igreja. E ele entrar com uma Bíblia na mão, jogou por terra tudo isso. Sim. Né? E ele falou que lá em Ezequiel 37, Jesus tinha falado com ele, no Vale de Ossos Secos, né? Que conta que o Espírito leva o profeta para o Vale de Ossos Secos e manda ele olhar aquele vale e dizer o que tinha ali. E o que tinha ali? Nada. Quer dizer, um monte de ossos secos. Não eram secos, eram sequíssimos. Ou seja, não estava seco, estava sequíssimo. Já tinha muito tempo que aquilo estava ali. Não tinha mais vida há muito tempo. Mas o Espírito fala para ele, profetiza. E aí ele começa a profetizar. Que aqueles ossos iriam se levantar, que iria levantar um exército. E foi o que aconteceu. O vento do Espírito soprou e aconteceu isso. Da onde não tinha nada... Não tinha mais expectativa nenhuma, se levantou um exército com vida. Então, Deus falou com ele nesse texto sobre mim, porque ele estava orando por mim. Então, a mensagem que ele entendeu foi o quê? Não se preocupa que dela eu estou cuidando. E a partir desse dia, meu pai nunca mais bebeu. Glória a Deus por isso. Então, ali foi um divisor de águas. E aí depois foi um trabalhar de Deus, né? Aos poucos, e ele acabou também se juntando a nós. E hoje a minha família toda pertence ao Senhor, vai à igreja, serve ao Senhor junto comigo, né? Então, e a minha vida foi baseada nisso. Porque eu sempre entendi dessa necessidade de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não só de ouvir o outro falar, de alguém falar para você que existe, que viveu uma experiência
Eu quero ter a minha experiência. Eu quero falar com ele. Eu quero falar com Deus. Eu quero me relacionar com ele. Ele é meu pai. Isso. Então, e toda a minha vida foi assim, o meu casamento, né? E assim, a minha família era uma família muito simples e humilde. Meu pai era muito trabalhador, apesar dessa situação, né, que eu mencionei aqui, mas era um homem que eu me espelhava por ser uma pessoa de caráter, ser um homem trabalhador, de ser muito responsável naquilo que ele assumia, né? Então isso também foi um valor que eu trouxe comigo, de me esforçar, de ser zelosa, de fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Então, nos estudos, eu sempre fui uma das melhores alunas, sempre consegui as melhores bolsas, estudando em escola pública, né? Porque não tinha condição de pagar uma escola. Meu pai não tinha condição de me dar o dinheiro para um lanche no final de semana, eu tinha que dar meu jeito. Eu tinha que vender alguma coisa, eu vendia roupa, vendia bijuteria, vendia sapato, eu dava meu jeito, mas o dinheirinho do final de semana eu tinha um dinheirinho para comprar uma roupinha. Isso, com 11 anos, eu já comecei a fazer esse tipo de empreendedorismo. Já tava com o empreendedorismo na veia, né? Na veia. E com o direito também, né? Porque Sim. aos 9 anos você era conciliadora, né? Tá Das discussões familiares. Então, assim, o direito também, né? Sim, o direito e o empreendedorismo e aquilo tudo foi junto comigo, e o relacionamento com o Senhor, né? E aí eu me casei com um homem de Deus também, um presente de Deus para mim. Já estamos há 19 anos juntos. Uma caminhada, 19 anos. Uma caminhada, é verdade. E começamos também com muitas dificuldades, porque ele também vinha de uma família humilde. Ele também vinha de uma história parecida com a minha. E de família humilde, com muita dificuldade, tendo que trabalhar desde cedo, né? E fomos juntos, vamos juntar as escovas de dente e vamos construir nosso castelo juntos, né? A gente tinha fé, que isso também nos guiou, né? Sempre a fé, sempre Deus à nossa frente, vai nos mostrando o caminho. Então, assim, isso mostra que não importa da onde você veio, não importa a sua origem, não importa os recursos que você tem. Tem pessoas que acreditam que só podem sonhar quando tiver alguma coisa. Mas aí você não precisa de sonhar. Sim. Se você já tem o dinheiro, você só vai lá e realiza. Mas quando você não tem o dinheiro, é nesse momento que você tem que sonhar. Então, eu aprendi muito isso. Então, eu não deixava de sonhar. E não deixava também de fazer a minha parte. Porque se você só ficar sonhando, né? As coisas não vão cair do céu. Eu converso muito com diversas pessoas. Ainda essa semana eu tive uma experiência, né? Que eu estava ajudando, né? Uma amiga a conseguir um apartamento. E aí eu fico desejando e sonhando e profetizando para ela o melhor. E ela disse, mas eu não vou ter condição, né? Eu disse, a condição Deus vai te dar. Eu falei assim, a gente não coloca o pé quando a gente enxerga o chão, a gente coloca o pé e Deus vai colocar o chão, né? A gente tem que crer naquilo que a gente não vê. E eu vivo desse jeito, sabe? É nisso que eu creio. E já são inúmeras vezes que coisas acontecem que eu profetizei sobre aquilo, ou que alguém está nervoso próximo de mim, e eu pego e digo, não, fica tranquilo, porque já deu tudo certo, né? Deus está na frente, Deus está com a gente nesse negócio, e as coisas fluem e acontecem de maneira extraordinária, muito além do que a gente imagina, e Ele é esse Deus que surpreende, Ele sempre faz além. Tocando de novo no assunto familiar, que eu acho que vem ser muito o nosso podcast, né? Quando a minha filha saiu de casa, aos 18, foi bem difícil para mim, eu não estava preparada. Eu acho que pai não está preparado, mãe e pai não está preparado. Eu não estava preparada. E eu orei muito para que ela voltasse, né? E hoje,
ela tá próximo. Outro dia ela tava cozinhando pra mim, sabe? E aí pra mim isso é um milagre de Deus. Eu pensei, nossa, eu nem te pedi. Na verdade, nas minhas orações eu dizia, olha Deus, eu nunca mais vou brigar com ela por ela não lavar a louça. Eu só quero ter ela de volta pertinho. Porque no nosso cotidiano, né, às vezes a gente também, entre família, há muitas discussões desnecessárias por coisas assim pequenas, né, como lavar uma louça, né? E eu sei que eu orava e dizia para Deus, olha, eu vou ajudar ela, tudo que ela precisar, se ela não quiser estar morando comigo, eu vou ajudar ela a ter o cantinho dela, eu nunca mais vou reclamar se ela não lavar a louça. E aí eu ver ela cozinhando foi tão emocionante, sabe? Eu consigo ver Deus assim em tudo, né? E eu vejo, né, Deus na tua família, na tua história. E como que foi? Conta pra gente essa caminhada ao direito, né? Porque que tão lindo que é o trabalho de vocês, né? E quem vê o casal, o trabalho do escritório, não... creio eu que não imaginava toda essa caminhada, que vocês vieram de uma família humilde, né? Sim, não. Nós não viemos de família humilde, quer dizer, não, viemos de famílias humildes, tivemos que cavar nosso próprio poço para beber da água, não por vontade dos nossos pais, né? Nosso casamento mesmo, eles não tiveram condição de nos ajudar. Nós que trabalhamos para poder pagar. Mas a gente sabia o que a gente queria, a gente tinha esse foco, né, que a gente precisava de casar, né, o relacionamento do cristão, ele precisa de, né, ser comedido, ele precisa de seguir os princípios da palavra de Deus. Então, se a gente quer viver como um casal, como marido e mulher, temos que casar. Então, a gente namorou, trabalhou, casou, e aí começou a nossa vida. Aí o meu marido estava terminando a faculdade de Direito. Aí ele foi terminar, faltava 1 ano e meio. E aí, depois que ele terminou, eu fui fazer o direito também. Eu comecei depois de casado. Eu vou fazer direito. E aí, só que logo que ele se formou, a gente já foi com a cara e coragem. Falei, vamos abrir um escritório? Falei, vamos. Ele é meio doido, eu também sou. Eu tenho a ver empreendedora, ele tem mais ainda. Ele tem multiplicado por 100. Então a gente foi com a cara e coragem, sabe? Aquilo que você acabou de falar aí. Não espera tudo estar certo, bonitinho para começar alguma coisa. A gente põe o pé e o mar vai abrir. A nossa vida é toda assim. Eu tenho várias histórias para contar. Não posso contar aqui, senão já vai ficar a semana toda. Mas essa é a verdade, isso é muito real. Você põe o pé, colocando Deus à frente, as coisas vão acontecer. Não foi fácil? Não foi fácil. Nós começamos só nós dois, sem uma carteira de cliente, sem um know-how, sem um pai, um padrinho que passasse um know-how, um escritório. Não, a gente começou do zero. Ele não tem ninguém na família dele, e nem eu na minha, que era advogado. Ele foi o primeiro, e eu também. Mais difícil, mais complicado ainda, né? Então foi a prova de que se não fosse Deus, a gente não chegaria onde nós estamos hoje. Começamos assim, e naquele primeiro ano, eu me lembro direitinho que nós não tínhamos receitas, só tínhamos despesas e muitas. Porque a sala era alugada, tinha as contas para pagar, que todo mundo sabe de uma sala, e o Senhor enviava, em média, 3 clientes por semana para bater na nossa porta. Eles iam até nós. A gente não tinha condição de ir até cliente ainda. O meu marido, Marco Túlio, ele cuidava da parte técnica e comercial. E eu ficava com a parte administrativa, né? Como acabou acontecendo até hoje. Sim, né? Mesmo eu fazendo nesse formato. Exatamente, mesmo eu fazendo direito depois, a minha paixão por pessoas, né, que depois eu vou falar mais um pouquinho, e até onde chegou na Humanos, me levou a cuidar desse departamento, né, administrativo e de pessoas. Então, tá dando certo, vamos continuar assim. Ele da parte técnica, comercial, e eu com a parte administrativa. E aí a gente passamos por várias crises. Foi em 2009 que nós inauguramos, em fevereiro de 2009. E em 2008,
Tivemos uma crise, acho, se eu não me lembro bem, foi nos Estados Unidos, uma crise da Bolsa de Valores, eu não lembro exatamente que crise, mas eu sei que estava saindo de uma crise e nós já inauguramos. Nós nunca fomos de olhar as circunstâncias. A nossa fé em Deus nos levava a olhar para a promessa dele. Tá em crise, tá caindo, tá difícil, a inflação tá... Não importa. Olha para a promessa, Olha né? para a promessa. O que importa é o que Deus tem para nós. Muitos nos chamavam de loucos. Vocês vão comprar isso? Vocês não têm dinheiro. Não, mas Deus falou. Foi Deus que colocou. Aí quando a gente ia, as coisas iam acontecendo. Nossa, eu não consigo entender. Não tem problema. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. A gente está entendendo. Então, nós no primeiro ano fomos sustentados literalmente por Deus. Até hoje somos, mas depois aos pouquinhos Deus foi nos dando estrutura. E mesmo diante das crises, passamos por várias crises, tanto no Brasil como no mundo. Uma delas foi a pandemia, em 2020. Eu ia te perguntar, que eu vi ali que você chegou a citar, eu ia te perguntar como é que foi a pandemia para vocês. Então, foi difícil para todo mundo, né? Essa é a verdade. Empresas quebrando, nossos clientes, muitos com dificuldade de pagar, muitos suspenderam os pagamentos, mas nós não deixamos de atender. Nós fomos para o home office, que foi decretado, tivemos que ir. O trabalho aumentou. Apesar dos processos estarem com os prazos suspensos, 90% da nossa equipe cuidava desses processos. Ficaram em casa e a parte consultoria aumentou e muito. A consultoria era mais com ele. Então, ele trabalhou muito mais, recebendo menos, mas mesmo assim, nós não demitimos um colaborador, não reduzimos o salário de ninguém, e nem atrasamos um dia sequer no pagamento. Que bênção. Debaixo da provisão de Deus sempre. Exatamente. Né? Então, a pandemia é um exemplo, né? Se eu pudesse escolher um, é esse que eu escolho. E passamos por outras e nenhuma delas nos abalou. Nós seguimos crescendo e fomos crescendo até aqui. Hoje nós estamos com 16 anos de Ribeiro Fialho. Né? Hoje nós somos reconhecidos já por 2 anos consecutivos como os 500 escritórios mais admirados do Brasil, na revista Análise. Né? Vamos receber um prêmio agora em São Paulo, vai ser em junho, se eu não me engano. E a Caras, inclusive, nos procurou por conta do nosso atendimento humanizado. Eu ia te perguntar sobre isso. Sim. E aí, nós sempre... com esse viés cristão, a gente sempre buscou valorizar as pessoas. Né? Então, nós temos um lema que nós levamos com a gente, que é o seguinte: as pessoas vêm antes das coisas. Sempre, sempre e sempre. Porque era assim que Jesus fazia. Então, nós somos discípulos dele, temos que copiá-lo. E então, foi com base nesse lema que a gente levou o nosso negócio também. Então, nós cuidamos dos nossos colaboradores, cuidamos dos nossos clientes de forma diferenciada, né? Mas é algo tão natural né? que nós amamos fazer, sabe? Que ficou algo natural. E as pessoas que vão até o escritório, que se relacionam com a gente, colaborador, cliente, eles citam, eles falam, né, de como eles se sentem diferentes estando lá, como eles se sentem diferentes estando perto da gente, que não sabe o que é, que ali gera um clima diferente, que nunca viu isso em escritório nenhum, presidentes da OAB, empresários, a gente sempre ouve esses relatos e não sabe o que é, a gente sabe que é o Espírito Santo. Com certeza. Que é a presença do Espírito Santo. Com certeza. Então nós sempre assim, declaramos com a nossa boca, no meio de todos, que a Ribeiro Fialho é do Senhor Jesus. Ele é o dono. Ele é o verdadeiro dono. Ele é o responsável por tudo. Se não é ele, a gente estava frito. E todas as nossas reuniões internas, nós temos o hábito, um bom hábito de fazer uma oração e de fazer uma reflexão bíblica. Então a gente sempre, desde sempre, a gente fez isso. Então essa é a nossa marca. Então, mas foi sempre tranquilo? Vocês enfrentam resistência? Já enfrentaram? Enfrentamos. Todo até mundo, hoje. Né? Na verdade,
As pessoas que Deus escolhe, né, a gente sofre essa resistência, perseguição, né? Sim. Exatamente. Perseguição, discriminação, né? A gente entende, principalmente como conhecedor do direito, que a gente não pode discriminar, não pode fazer várias coisas, né? Por conta dos direitos individuais. Só que nós sofremos perseguição muitas vezes no nosso meio. Principalmente no nosso meio e de pessoas às vezes até próximas. Sim. Né? Porque o inimigo ele faz isso com a gente, né? Ele não vai escolher pessoas estranhas para te atacar, sempre vai ser uma pessoa próxima, uma pessoa amiga, uma pessoa que ao te atacar te surpreende, te magoa, te entristece, né? Mas quando eu percebo, eu consigo, assim como eu consigo enxergar o mover de Deus na minha vida, eu também consigo estar bem sensível quando o inimigo se levanta, sabe? Então hoje não é qualquer ataque, qualquer pessoa que vá me ferir, porque tu acaba se blindando, né? Nas minhas orações eu peço para Deus guardar o meu coração. Sabe, para que ele não se endureça, e é possível ver quando aquela pessoa não tá sozinha, né, te atacando. Tu vê que é um agir assim, que é algo espiritual. Quando a gente tá conectado e sensível, a gente consegue perceber. Percebe. E aí a nossa reação é diferente. Sim, exatamente. Né? A gente consegue fazer cair por terra. Né? Exatamente. Mas quando você tem convicção de que você está dentro do propósito de Deus, você não para. Que é aquilo que Deus quer que você faça, que foi Deus que mandou você fazer aquilo. Mesmo que pareça estranho, esquisito, não convencional, isso não é normal. Não tem problema, nós não somos normais. Nós não somos daqui. Isso. Não tem problema. Então, hoje nós temos um reconhecimento, né? Eu falo que é um reconhecimento do Senhor, porque quando um servo dele é reconhecido, é honrado, Deus é honrado. Porque a Bíblia mesmo fala que a luz, uma vela, ela não foi acesa para ser colocada debaixo da mesa, debaixo da cama, escondida. Não, ela deve ser colocada num local que todos possam ver. Porque quando aquela luz brilhar, o Senhor vai ser glorificado. Então tem pessoas que interpretam ou ignoram, né, essa parte da Bíblia e ficam atrás dos panos, por trás das cortinas, escondendo os seus talentos. Verdade. E Deus me cobrou várias vezes que eu entendi errado, que eu me esqueci disso. Falou, ei, eu não te chamei para ficar aí. Eu te dei dons e talentos para você usar. O que você está fazendo com eles? Vamos desenterrar isso aí. E por muito tempo eu não entendi isso. Até dentro do escritório mesmo. Mas Deus falava comigo até com pessoas que iam lá no escritório. Uma vez eu tive um sonho, eu nem estava pensando nisso, mas me veio na cabeça agora. Eu tive um sonho que tinha um aquário com vários peixinhos que estavam morrendo. E Deus me falou claramente que aquele aquário era o nosso escritório e que aqueles peixinhos eram as pessoas ali de dentro. E que Deus tinha dado para eu cuidar. E que eu não podia deixar eles morrerem. Falei, Senhor, eu entendi. Então, às vezes, muitos não sabem o que vem por trás, né? Só vem os frutos. Mas a verdade é que a essência é essa. A essência é essa. Deus falou, você tem que cuidar deles. E eu te dei. Tudo que você precisa, você tem. Para você cuidar deles. E foi um despertar, assim, que eu falei, não, Senhor, pode deixar. Pode deixar, eu já entendi. Eu vou cuidar. E nós fazemos um trabalho muito legal lá de desenvolvimento pessoal, individual e profissional dos colaboradores, né? Nós temos um projeto que é o projeto Inspirar, que são reuniões de treinamento, com palestras, com dinâmicas, tudo voltado para motivação, inteligência emocional e toda a assessoria que eles precisam para desenvolver as soft skills. Porque muitas pessoas, isso é comprovado, né? Eles são contratados pelo currículo, tem um currículo maravilhoso, impecável. Você fala assim, nossa, é disso que eu preciso. Aí começa a trabalhar, você vai vendo
o que está faltando naquela pessoa. As deficiências, Que né? é o comportamento. São vários tipos de comportamentos, vários exemplos de comportamento que ele deveria ter, não tem, porque ele não tem a inteligência emocional, não foi desenvolvido, isso não é aprendido na faculdade. Verdade. E muitas vezes não aprendeu na família, vem de uma família disfuncional, e aí ele acaba sendo demitido por conta do mau comportamento. É triste. Um excelente profissional, com um currículo top, e ser reprovado por conta de um comportamento que não está alinhado com a empresa, com a cultura da empresa. Então a gente despertou para isso e começamos a desenvolver os nossos colaboradores. Hoje eu faço um trabalho individual com eles, tem o coletivo, né, que é o PDC, Plano de Desenvolvimento Coletivo, e o Plano de Desenvolvimento Individual. Eu pessoalmente acompanho cada um deles com reuniões, com testes, com avaliações, feedbacks, né, para desenvolvê-los. E aí, você perguntou da Humanos, né? Como é que nasceu a Humanos? A Humanos, na verdade, ela já existia, porque ela é isso aí que eu tô te falando. Esse desenvolvimento de pessoas, essa gestão de pessoas com um olhar diferenciado, né? A gente pensou, isso deu tão certo aqui na Ribeiro Fialho, hoje, só um parênteses, nós saímos de 2 colaboradores, que era eu e meu marido, para 30, mais ou menos, acho que se eu não perdi as contas, uns 30 colaboradores hoje nós temos trabalhando com a gente, diretamente. Quantas vidas, né, alcançadas, transformadas, porque cada colaborador se estende para a família, né? Porque esse trabalho que vocês fazem na Humanos, com esse desenvolvimento, com essa capacitação, não transforma só a vida do colaborador. Exatamente. Né, reflete na casa dele, na família dele. Sim. Com os clientes. Sim, porque a gente entende também, Salza, que nós seres humanos não somos só o profissional. Nós somos seres completos. Então nós temos várias áreas da nossa vida que elas precisam de ser trabalhadas em conjunto. Você não larga a Salza mãe em casa para poder vir trabalhar. Ou você não vai para sua casa com a sua família e a profissional fica lá na empresa. Sim. Né? A gente anda junto. Não tem como separar. Antigamente você acreditava que dava pra separar. Não, os problemas você deixa da porta pra fora. Gente, isso não existe mais. Ainda mais nessa era que a gente tem vivido. As informações chegam imediatamente, são compartilhadas. Se o seu filho se machuca na escola, a informação já chega no seu celular. Sim. Você, não importa se você está no horário de almoço, do café, ou se você está trabalhando, você vai ficar sabendo. Então, como que funciona isso? Como que você consegue separar? Tá cada dia mais difícil. Sim. Eu falo que é impossível. Então a gente é um ser completo. Se a gente não trabalhar, a gente como empresário não tiver esse olhar humanizado para o colaborador, você esquece. Por isso que a gente ouve muitas pessoas falarem, tá sem mão de obra. Tá. Mas aqui tem, se a gente trabalhar direitinho, dá pra gente poder fazer muita coisa. Sim. Então a gente precisa ter esse olhar. Porque o empresário não consegue separar. Por que o colaborador vai? Verdade. Você vai conseguir fatiar aquela vida? Não tem como. E que tão importante esse exemplo de vocês, né? Porque a maioria das empresas é isso, que nem tu falou, quantos talentos passam por uma empresa e que às vezes não são nem descobertos porque a empresa não teve essa iniciativa de olhar com um olhar mais delicado, um olhar humanizado, né? De ver, não, o que dá para melhorar aqui? Isso, porque era um diamante bruto ainda. Eu entendo disso. Entende? Entendo disso porque eu era um diamante bruto, ainda tô em lapidação, mas o meu marido, a gente se conheceu assim, hoje a gente tem um escritório de consultoria tributária. Legal. Mas quando a gente se conheceu, ele estava fazendo a consultoria logística. Né? E aí ele foi atender lá no Rio Grande do Sul e eu trabalhava na área comercial e nessa questão de fazer gestão administrativa, comercial, operacional de uma transportadora, e ele vai fazer ali, escanear, né, quem são os principais funcionários, enfim, vai fazer ali um raio-x da empresa. E aí o meu patrão disse assim para ele, eu tenho aqui
a Salsa, que é a minha melhor comercial, mas ela é um diamante bruto. Ela é meio polêmica, precisa ser lapidada. E aí ele tá lapidando até hoje. Mas vocês estão se lapidando. E tu sabe, porque tu falou assim, realmente eu tinha dificuldade, porque tem pessoas que nascem assim com esse talento de liderança, né? E quem nasce com isso é difícil ser liderado, né? Então, por isso eu batia de frente, né, com o dono da empresa. Eu não respeitava hierarquia, sabe? E hoje eu consigo ver isso. Hoje eu não sou mais assim. Hoje eu entendo que respeitar a hierarquia faz parte de um princípio bíblico, inclusive, né? Então, assim, hoje flui, é muito tranquilo, eu consigo me encontrar, né? Mas nem sempre foi assim, né? E por conta de eu ser sempre muito boa na área comercial, né? Vender areia no deserto. Então as pessoas tinham paciência com essa minha falha, né? Porque eu realmente vendi areia no deserto, né? E eu vejo o quanto é importante. E eu também tive a minha transportadora, eu também tive fase que trabalhei no banco, aqui no Espírito Santo, onde eu contratava, né? E como é complicado, né? Ter essa paciência, esse olhar humanizado e ver que dá para aproveitar aquela pessoa e não dispensar ela, né? Sim, ou às vezes ela tá numa função errada. Na função errada. Tem isso também. Aí analisando o perfil da pessoa, você vê aonde que é o perfil natural dela e qual a função que seria mais adequada para o perfil dela. E aí você propõe uma troca, uma mudança, uma alteração. É possível salvar, né? A não ser que a pessoa apresentar as soluções, né? As opções, e a pessoa não queira, né? Só se ela não quiser. Se quiser, tem como lapidar esse diamante. Sempre dá para aproveitar. Então, se a pessoa não quiser. E então foi pensando em levar para o mercado essa mesma solução, que foi bênção na Ribeiro Fialho, né? E a gente resolveu abrir a Humanos, fundar a Humanos, que é justamente isso. A busca de soluções para empresas, para empresários que querem desenvolver e reter os talentos de forma com propósito, né? De forma diferenciada. Então ele ele vai fazer um trabalho, vai desenvolver a sua equipe e automaticamente a sua empresa vai se desenvolver e vai crescer. Porque eu tenho um princípio que é o seguinte, que não tem como a empresa se desenvolver sem desenvolver a sua equipe. Verdade. A não ser que ela não precise de equipe. Sim. Que ela funcione só com IA. Né? Que não funciona, né? Não adianta a gente se iludir. A IA não funciona sozinha. Não é sozinha, não. Não. Se você não der informações para ela foi muito bom, né? Para nos ajudar em vários processos, agiliza muita coisa. Mas não dá conteúdo para ela, não, que você vai ver o que ela vai te entregar. Não dá para confiar. Eu sei que eu uso bastante, né? Mas eu sempre tô revisando toda a informação que ela passa, porque às vezes vem coisas assim, desconectas erradas. Às vezes até lei, citação errada, né? Mas enfim, ajuda. Ajuda, né? Melhor, Se a pessoa agiliza. souber usar, ajuda. Então, enquanto nós tivermos seres humanos, nós temos que aprender a trabalhar com eles. Porque nós somos seres humanos também e precisamos de pessoas que olhem pra gente com esse olhar, né? Relacionamento, né, amiga? Relacionamento, né? Trabalhar os relacionamentos, né? Porque eu sempre falo, a gente nasce, a gente precisa de uma pessoa para dar o primeiro banho, e quando a gente morre, precisa de uma pessoa para dar o último banho. E a gente não sabe quem vai ser. Exatamente. Né? Então tem que sim olhar para todo mundo com esse olhar humanizado. Mas deixa eu entender um pouquinho mais. A Humanas, então, é tipo de um caça-talentos? Eu ainda não consegui decifrar. Eu precisar do trabalho de vocês. Como que funciona? A Humanos, ela é uma bebezinha. É um bebezinho.
Ela está nascendo agora, Uhum. né? Mas ela já tem essa caminhada que eu falei com você na Ribeiro Fialho. Então, a gente tem esse know-how, essa experiência já. Então, não é uma empresa que está nascendo de alguém que acordou um dia e falou, vou abrir Sim. uma empresa para gerir pessoas. Não, nasceu da nossa própria experiência, né? A gente achou tão legal, a minha experiência, o amor que eu tenho por isso, né? Por relacionamentos, por desenvolver pessoas, e nasceu a Humanos. Então, a Humanos, ela vai desenvolver as pessoas da sua empresa. Qualquer Ela vai área? chegar na sua empresa, qualquer área. Vai chegar na sua empresa, vai fazer um diagnóstico, né? Vai verificar onde tem os gargalos ali, vai te apresentar relatórios, vai estudar as pessoas, né? Com várias ferramentas que a gente tem, né? E a gente vai estudar as pessoas, vai fazer um diagnóstico, um mapeamento da sua empresa, né? Cada função, cada cargo, qual o tipo de pessoa que deveria estar em cada cargo, se elas estão ali ou não, se tem pessoas trocadas, né? Que a gente pode propor, né? Pode propor também treinamentos. A gente vê que a pessoa precisa de treinamento. Um treinamento para desenvolver uma habilidade técnica. A gente vai estar indicando treinamento para desenvolver uma habilidade comportamental. A gente vai estar indicando melhorar a cultura da empresa, a aderência dos colaboradores, a cultura da empresa, porque às vezes a empresa tem uma cultura, mas os colaboradores não estão nada conectados com aquela cultura. Isso é muito ruim. Demais. A empresa, né, não tem como uma empresa caminhar com a equipe desconexa. Então precisa de ter essa conexão. Os colaboradores precisam ter conexão entre eles, precisa de ter conexão com os objetivos da empresa, né, precisa de ter conexão com os líderes. Então a gente melhora esse relacionamento interno. E o desenvolvimento pessoal de cada colaborador acaba melhorando o clima interno, acaba resolvendo os gargalos da empresa, ou seja, vai virar uma empresa mais saudável, Sim. né? Começando pelos relacionamentos. Sim. Então, assim, se eu pudesse resumir, né, de forma mais simplória, seria isso. Porque quando tu foi desenvolvendo, né, eu tava entendendo que eu tenho uma empresa e eu tô procurando algum talento, então não é nada disso. Na verdade, Não. eu não encontro na Humanos, eu quero um talento e vocês vão lá captar esse talento. Na verdade, você vem à empresa e vai desenvolver aquela equipe. Isso, a gente pode também fazer recrutamento. Faz recrutamento também? Faz também, mas eu não tenho o banco de talentos, mas a gente busca aonde tem, né? Com parcerias, com plataformas que já existem, que são muito conhecidas. Tem uma gama aí de coisas que dá para fazer, né? Então a gente ajuda também, né, o empresário a buscar o talento que ele precisa, né? E me conta como que foi a caminhada, esse reconhecimento dessa semana que passou na Caras? Como é que foi que eles chegaram até vocês? Nós recebemos uma ligação do repórter da Caras, né? E a gente também não sabe como que eles nos encontraram. Eu acredito que possa ser por conta de algum prêmio que a gente recebeu, que eles nos acharam e se interessaram por conta, e convidaram inclusive eu e o meu esposo, né, o Marco Túlio, também fundador junto comigo, para contar essa história. Pediu para o casal contar a história. Eu achei muito interessante, né? Demais. Porque normalmente ele que estava mais à frente. Eu ficava mais na retaguarda com a nossa equipe de back-office, né? Que eu chamo. Nossa equipe de back-office, só um parêntese aqui, ela dá sustentação ao trabalho de toda a equipe jurídica no escritório. Então, toda a parte administrativa que não envolve diretamente um processo é cuidado pela equipe de back-office. Então, eu tenho mais ou menos de 8 a 10 pessoas nessa equipe que eu coordeno, né? Então, assim, 30% do escritório é constituído de back-office. Então, para dar tranquilidade para os advogados poder cuidar do processo, dar atenção para o cliente, porque fazer aquilo que ele estudou para fazer, né? E isso não é uma coisa comum, tá, Salza? Uma das coisas que nos deu destaque, eu acredito, foi por conta dessa forma de nós trabalharmos, essa organização, essa estrutura que a gente criou. Porque aqui no Espírito Santo eu desconheço um escritório que tenha um back-office que cuida da parte administrativa. Normalmente é composto por advogados, uma secretária,
às vezes, no máximo, né, para atender Sim. e tal. E o próprio advogado, que faz contrato, que atende o cliente, que faz cobra o cliente, que faz protocolo. Então a gente tem todas essas áreas, financeiro, administrativo, RH, marketing, tudo separado. E que tão importante, né? Porque assim, cada um focado na sua área, Exatamente. tudo vai desenvolver melhor, mais rápido e dar uma tranquilidade para todo mundo, né? Porque tu imagina, o advogado ele tem que se envolver com tudo. Realmente, eu não imaginava. E a gente não encontra mesmo quando tu vai visitar os escritórios, é dessa maneira que tu falou. Hoje até encontra, mas não é uma coisa normal, né? Não comum é. de se ver. Uhum. Em São Paulo a gente já vai ver mais uma estrutura, né, mais voltada para isso. Mas aqui vocês são os pioneiros. Aqui nós somos os pioneiros. E olha, e que fruto agora que estão colhendo, né? Porque através desse desenvolvimento surgiu a Humanos. Exatamente. É um bebezinho xodó, sabe? Eu falo, meu Deus, como que nós chegamos até aqui, né? Como que foi... É lindo ver isso. A gente percebe as coisas no decorrer da caminhada, mas quando acontece algo concreto dessa forma, um reconhecimento, uma outra marca que vai ajudar outros empresários que têm a mesma dor, que sofrem da mesma dor que nós sofremos. Sim. Tudo isso é maravilhoso. Você poder ser útil de verdade. Porque não é só ser um advogado, não é só ser um empresário, é você fazer diferença na vida das pessoas. Eu penso, eu acredito que nós não estamos aqui nessa terra só para ser um profissional. A nossa principal missão é servir a Cristo, que por um acaso nós somos servos dele, que por um acaso somos advogados, que por um acaso somos empresários. Sim. E o que eu estou fazendo com isso? Eu só faço aquilo que o cliente me contratou para fazer. E eu acredito que a pessoa que faz apenas o que o cliente contratou para fazer, mal entrega o que foi contratado. Exatamente. Eu não acredito nisso. Que vai ter uma boa entrega. Eu acredito sempre em sobejar, em transbordar, entregar algo a mais, sabe? Do que aquilo que o cliente está esperando. Então isso faz com que as pessoas enxerguem a gente de forma diferente. Né? Isso não é sacrifício, isso é nosso estilo de vida, tem que ser, né? Vira um estilo de vida, né? Vira um estilo de vida. E qual é a especialidade, né, da jurídica? Acabei não falando, né? Ele ficou contando isso. Então, nós trabalhamos com empresas, com CNPJ, né? Então, a gente dá assessoria na área tributária, trabalhista, civil, tudo que o empresarial, que o empresário precisa, a gente dá assessoria. Nós também estamos abrindo a frente agora de direito público, trabalhando com contratos de PPPs. Está começando agora também, mas já está de vento em popa. Nós temos alguns contratos bacanas aí com empresas públicas, né? E estamos aí. Onde Deus mandar a gente vai avançando. Vai avançando, né? Que bom te ter aqui, porque eu já tive convidadas do direito, né? Eu tenho a doutora Karen, ela é especialista no direito da mulher, né? Então eu tive alguns episódios onde eu trago a questão do feminicídio, dessas questões da violência contra a mulher, né? Mas eu não havia ainda entrevistado alguém com um escritório como o teu, assim, tão estruturado e principalmente, né, estruturado, né, na palavra, né, na fé. Isso é o mais importante. Né, prestando um serviço humanizado, né, e com esse extra, né, que vem, que é humanos, cuidando de pessoas, de talentos, desenvolvendo. Que tão especial que é o trabalho de vocês. Não tem como não ver Deus nisso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Viu?
E que curiosidade, né? Vocês também trabalham na área tributária. Pois é, quando você falou, a gente nem tinha conversado sobre isso. Conversado sobre isso. Né? Coincidência. É muito que legal. Então hoje você trabalha com tributário. Mudamos para o Espírito Santo por conta da questão tributária. A gente traz empresas de todo o Brasil e exterior para o Espírito Santo por conta da questão tributária. Que legal! Aí a gente tem muitos cafés para tomar, então. Tem, verdade. Vamos marcar, o seu marido também, né? Sim, Alexandre Tabarelli. Que legal! Com a Seven Alliance. Então, se você pesquisar lá, você vai Vou pesquisar, ver. Nós vamos marcar. Porque as pessoas não sabem, é uma coisa que eu fiquei muito impressionada, que o povo capixaba mesmo não sabe, né, dessa questão tributária do nosso estado. Eu digo nosso estado, eu sou gaúcha, mas eu digo nosso estado, que eu já estou morando aqui tanto tempo e eu amo o Espírito Santo também, tanto quanto amo o Rio Grande do Sul, mas ele é o melhor estado nessa questão tributária. Né? O Compete, o Invest, é o melhor. E a logística, né? Para quem... Porque a gente está na porta do Nordeste, ao lado de Minas, ao lado do Rio de Janeiro e a algumas horas de São Paulo. Então, o Transtime também para as empresas, ele é se faz muito interessante. Sim. Né? Tem muitos... A gente vive falando isso para o empresário também. Gente, nós estamos num local muito privilegiado. Sim. O Brasil é um local estratégico, né, no mapa. Sim. E além dos benefícios que nós temos aqui, né? Então, que são muitos. Pois é. E o Espírito Santo há pouco tempo era o patinho feio, né, da região sudeste. Agora está desabrochando, as oportunidades estão aqui. E quantas pessoas, né, faltam conhecer essas oportunidades, porque eu percebo que nacionalmente o Espírito Santo, quando eu encontro algumas pessoas que eu tô tempo sem conversar e falo que eu tô morando no Espírito Santo, eles nem, onde que fica? Exatamente, que nem sabe é essa, né? Vitória, Serra, onde que fica? Eu fico impressionada, porque as pessoas não, até a parte turística, não é todo mundo que conhece. E que tão lindo que é, né? Praias lindas que a gente tem, né, aqui. Eu sou apaixonada. Verdade. E a tua história, imagina, uma menina de 9 anos que orou pela família, hoje com a família toda, servindo ao Senhor, né? Exatamente. Isso é um testemunho lindo. Qual é a mensagem que tu quer deixar para os nossos seguidores de Deus para Superar? Então, a mensagem que eu quero deixar é essa, né, que a gente falou aqui, que é o quê? Não se preocupe de onde você vem, os seus recursos financeiros, a sua história pregressa. Não olhe para as circunstâncias, porque eu sou uma improvável. Poderiam olhar para mim lá atrás e dizer, não vai dar em nada. Mas eu estou aqui hoje para testemunhar que se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e fizer as coisas da melhor forma que você puder, com todas as suas forças, tudo quanto te vier à mão, faze conforme as suas forças. Faz o melhor que você tem. O tempo é seu amigo. Os frutos vão vir. Vão vir. Então, trabalhe para ser raro e não para ser importante. Então, seja raro naquilo que você faz. Tá? Um beijo. Amei. Amiga, a gente vai finalizar esse podcast, mas antes eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Se essa mensagem tocou teu coração, fez sentido para ti, né? Ou tu conhece alguém que tá desanimado, né? Que perdeu as esperanças, tá com a sua fé enfraquecida, né? Convida para seguir esse podcast, para escutar esses testemunhos lindos, assim que nem o da Miriam, né? Olha a jornada de vida dela, né? Você vai vê-la lá na revista Caras, toda linda, toda glamourosa, né? Mas ninguém sabe
né? Como que foi lá Quem no assistiu o início. podcast vai saber. Vai conhecer a história Exatamente. verdadeira, que existe uma caminhada, né? Existe Não uma é do dia caminhada. pra noite que se conquista as coisas. Não. Né? E que nessa caminhada, Deus na frente é a certeza de que tudo vai dar certo. Ele ilumina o caminho, ele Né? mostra qual caminho. Isso aí. Né? Te inscreve aqui nesse canal, dá o teu like, comenta e compartilha com quem você ama. Miriam, toda essa tua trajetória fala de família, né? Porque a família é projeto de Deus, né? E a quem tu gostaria de citar, de agradecer, que te acompanhou nessa trajetória toda? Eu queria agradecer a minha família, o meu marido, Marco Túlio, e o meu filho, Pedro Henrique, que está com 8 anos hoje, que são presentes de Deus na minha vida, que a todo momento esteve comigo, caminhando do meu lado, me ajudando a superar as dificuldades e nunca me abandonou. Obrigado, eu amo vocês. Aproveitando esse momento, Miriam, eu quero te entregar um mimo que os podcasts todos eu escolho com muito carinho, com o apoio da minha loja Cacau Show de Morada de Laranjeiras. Eu trouxe um chocolate para ti, muito especial, que conecta com Deus para Superar, que é da Fazenda Dedo de Deus. Que né? legal! E que tu aproveite esse chocolate com um cafezinho junto da tua família. Eu amo. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu também tenho mimo pra você. Olha, da Cacau Show também. Adoro. Eu trouxe. Sou fã. Obrigada pelo carinho, pelo convite, viu? Olha, Deus uma continue te mensagem. abençoando. Com a doçura de um gesto e o cuidado de um coração, cada mulher faz do mundo um lugar melhor. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada. Tá um pouquinho atrasado, mas eu não esqueci. É que o Dia das Mulheres ele tem que ser comemorado todos os dias. É verdade. Porque a mulher é fundamental na vida de todos, né? Ser comemorado todos os dias. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Que Deus continue te abençoando, viu? Te usando como instrumento, com essa sabedoria toda que Ele te deu, todo esse talento. Você é uma joia rara nas mãos de Deus, preciosa. Viu? Amém. Deus abençoe e multiplique as bênçãos dele sobre a sua vida, tá? Amém. A história desse podcast apenas começou. Agora eu vou te convidar, amiga, para finalizar esse podcast comigo com o nosso lema. É Deus pra superar. Levante a cabeça, você pode vencer. Com fé e coragem, nada pode te deter. Cada queda é um passo rumo ao seu lugar. Acredite em si mesmo, com força e com ar. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Respire bem fundo, olhe o céu brilhar.
esperança, você vai triunfar. Respire bem fundo, olhe o céu brilhar.